noite a todos. Que possamos agora boa noite a todos. Que possamos agora relaxar. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos nos concentrar no momento que estivermos aqui para poder receber palavras de conforto, de esperança, de alegrias, de fé, mudanças nos nossos comportamentos, que a gente possa ter uma semana com bastante luz, sabedoria. Obrigada, Joana, por nos receber de braços abertos nesta casa. Que nossas energias cheguem nos hospitais, nas creches, nessa guerra, que a gente possa estar pelo menos emanando bastante energias para aqueles que mais necessitam. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. Todos bem? Hoje, na noite de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos. É um capítulo bastante interessante, né? Ele é bastante denso, né? Mas vale a pena lê-lo, né? Então, quem tiver a oportunidade de em casa, né, pegar o capítulo, dar uma lida nesse capítulo, ele é um capítulo bem interessante e reflete muito o nosso dia a dia hoje, né? Nas aflições, né? Bem-aventurados os aflitos, disse Jesus. Esse capítulo começa com uma passagem de Mateus, também em Lucas, versículos 5, 4, 6 e 10, né? E em Lucas ele está no capítulo 6, versículos 24 e 25. E o capítulo diz o seguinte: disse Jesus: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos, que tendes tudo no mundo, e que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque terás fome. Ai de vós que agora ris, porque serão constrangidos a gemer e a chorar. Então é uma passagem bem interessante, né? Uma fala bastante dura, né, de Jesus. E ao mesmo tempo a gente fica pensando, né? Mas como é isso, né? Eu tenho que sofrer para ser feliz, né? Eu preciso passar por uma dificuldade, né? Eu não posso ter, né? Porque se eu estiver bem, como disse aqui, ai daquele, né, que estiver sobrando, porque vai lhe faltar, né? Como é que fica essa balança, né? Aí é importante que a gente entenda, né, que Jesus, ele é um conhecedor do Espírito, né? Então Jesus, quando ele fala, ele não está falando simplesmente para os homens, ele está falando para todos nós, humanidade, né, como espíritos. Então é importante aí a gente entrar para a doutrina espírita. Por que nós estamos falando no viés espírita? Porque aqui é uma casa espírita e nós estamos seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo, e o Espiritismo trouxe, né, como consolo para nós um entendimento melhor de tudo aquilo que Jesus havia passado. Então nessa passagem ele se encaixa muito bem, né? Quando Jesus fala disso, ele está falando para o Espírito. Então, como é que a gente entende isso? O Espírito, quando ele é formado, todos nós somos espíritos encarnados.
Mas quando nós desencarnamos, nós continuamos sendo o mesmo espírito. Não existe uma mudança na nós, porque mudamos de plano. Nós somos o espírito. Todos nós somos os espíritos antigos, porque nós fomos criados há muito tempo atrás. Nós já temos uma bagagem muito grande ao longo de sabe lá quantas encarnações, mas nós somos espíritos. Para o espírito, o principal plano de existência do espírito não é o plano material onde nós estamos hoje, é o plano da erraticidade, é o plano astral. O espírito é formado no plano astral, né? Pois em determinado período ele estagia aqui no corpo físico, né? Nesse nosso mundo onde ele nasce, morre, nasce de novo, morre, nasce de novo, morre, né? Numa sucessão de vezes, adquirindo conhecimento, adquirindo experiência, né? Para depois galgar um degrau acima e entrar no mundo de regeneração, por exemplo, né? Isso é a linha evolutiva do espírito, é o caminho que o espírito faz. Então, quando Jesus está falando aqui, né, bem-aventurado aquele que sofre, ele está se referindo aos espíritos que estão encarnados, né? E aí a gente fala assim, mas por que sofrer, né? Por que estar bem aquele que sofre? Porque para Jesus ele não está se referindo ao sofrimento físico ou sofrimento moral, não é isso, não é esse tipo de sofrimento que ele está dizendo aqui, que é bem-aventurado o sofrimento, né? Não. Quando nós encarnamos, um dos nossos principais objetivos é nos tornarmos melhores. Então nós vamos enfrentar alguma série de tribulações para desenvolver uma qualidade dentro de nós. Isso a gente faz com frequência, às vezes mais de uma, às vezes é uma só, mas não importa. O espírito está decidido a encarnar e a desenvolver algo. Imagine a seguinte situação, que nós, espíritos aqui também, encarnados, estejamos interessados em desenvolver a nossa paciência, porque nós somos espíritos ainda muito rebeldes e impacientes. Então o nosso meio, o nosso cenário da encarnação, ele vai ser como? Ele vai ser exatamente o oposto, né, daquilo que a gente está buscando. Se eu estou buscando ter paciência, tudo no meu entorno vai testar a minha paciência, não vai? Vai fazer com que eu pense, vai fazer com que eu analise, vai fazer com que eu trabalhe. Então eu vou ser provocado dentro da minha família, eu vou ser provocado na escola em que eu estudar, eu vou ser provocado no trabalho em que eu tiver, eu vou ser provocado na esquina, no quarteirão onde eu for morar, eu vou ser provocado em todos os lugares, porque eu estou desenvolvendo paciência. Então entenda, eu como espírito encarnado, eu vou passar por tribulações, dificuldades, não vou poder até acreditar assim que algo aconteceu, né, que Deus não gosta muito de mim por ter me colocado numa situação assim, mas porque eu não estou lembrando, porque não tenho essa consciência encarnado, do que eu me programei para viver aqui quando encarnei. Porque se eu lembrasse, eu saberia que tudo isso que eu estou passando, fui eu mesmo que pedi para mim, porque isso é o melhor que eu posso ter para me desenvolver. É interessante isso, né? Porque se você parar para pensar, toda dificuldade que qualquer encarnado venha a ter, seja ela qual for, é algo que o próprio Espírito solicita de forma direta ou indireta para que ele vivencie, porque isso traz um aprendizado imediato. Então às vezes a gente fala assim, minha vida é privada de uma série de limitações, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro, né? É como se tivesse uma barreira, né, que me impede, seja essa barreira financeira, seja ela intelectual, física, não importa, é como se eu tivesse. Aí eu digo assim, nossa, né, e tem tantas pessoas no mundo que tem tanta liberdade e eu aqui travado. Na verdade eu estou vivenciando uma situação, né, onde o meu espírito está se policiando, se controlando, justamente talvez porque se eu tivesse asas, né, o que lá eu ia estar fazendo, né? Aí vem aqueles ditados populares, Deus não dá asa para cobra, né? Então é exatamente.
Os ditados populares são fantásticos porque eles trazem muita verdade nessas palavras simples, né? Porque são coisas que a humanidade percebe, são coisas que a gente aprende conforme a gente vai vivendo, né? E isso é uma verdade. Então, quando eu escolho encarnar, vir para o mundo físico como espírito, significa que eu estou em uma missão minha, pessoal, de aprender e desenvolver alguma coisa, né? Às vezes pode ser algo bem simples, mas eu vou desenvolver aquilo. Então o cenário que eu vou nascer, a família, a cidade, o estado, o país, seja lá o que for, é o melhor possível para exercitar exatamente isso que eu estou buscando. E aí não adianta eu mudar para o outro lado do planeta, porque o cenário vai se repetir, só vai mudar a roupagem dele. Se eu for para o Japão, os mesmos desafios, os mesmos problemas que eu estou encontrando aqui, eu vou encontrar lá, só que em japonês. Vai ser a mesma coisa, não vai mudar nada, só muda a aparência, muda a roupagem. Por quê? Porque é o que o meu espírito se propôs, isso é meu. Então quando Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, não é porque o cara tem que sofrer, está sentindo dor, não é nada disso. É essa aflição, é aquela pessoa que se coloca para se transformar. Por que a aflição? Quando a gente vai para a academia, né, a gente começa a fazer exercício físico, né, a gente logo percebe que aquele músculo que a gente não exercitava, se você fizer um exercício, no dia seguinte ele vai estar doendo, vai doer muito, né? Aí você fala, nossa, aquele mal está... Mas você está fazendo bem para você mesmo, né? Então sair da inércia, sair de um padrão, requer esforço, requer dedicação, concentração, vontade. E todas essas características que você tem antes de nascer, por isso que você veio impulsionado para cá, né, provocam essa ansiedade, provocam esse estar, porque você está aqui justamente para enfrentar dificuldades. Não que sejam problemas grandes ou pequenos, não importa, mas para você vai ser. Por exemplo, se você estiver enfrentando o desapego, você estiver trabalhando para que você seja uma pessoa mais desapegada, um espírito menos materialista, a vida vai lhe trazer diversas dificuldades, né? Vai faltar isso, vai faltar aquilo, você vai vivenciar uma perda assim, uma perda polar, né? Porque você está desenvolvendo isso. Aí a gente fala assim, mas é doído, é sofrido. É doído, sofrido para a nossa visão aqui no plano material. Agora imagine o lado do espírito, ponha-se para fora, saia, né, vá para o patamar do espírito, de cima, observando o que está acontecendo aqui na matéria. Você vai falar, nossa, né, essa dificuldade que esse rapaz está enfrentando aqui, ela acaba daqui X tempos e ele está livre, ele está aprendendo, né, não vai precisar mais disso. Que bom, né? Que bom que esse espírito aprendeu, vivenciou, entendeu, né? E conforme a gente vai vencendo essas provas que a gente se coloca para nós mesmos, para o nosso desenvolvimento, a gente vai se tornando cada vez mais amplos. A nossa consciência se expande. Quanto mais ela se expande, melhor é o nosso entendimento, mais rápido a gente entende, mais rápido a gente aprende, mais rápido a gente supera. É uma espiral positiva, né? Você entra, vai girando para cima, né? Você sobe, você cresce. Então, ou seja, quando você sai da inércia e começa a crescer de fato, o crescimento é muito rápido, o espírito salta, né? Ele se desenvolve. E aí a gente entra no nosso mundo de regeneração, né? E é muito interessante isso, né? Porque aqui no Espiritismo, né, no movimento espírita, nós falamos muito desse período, né? Período da alteração, da mudança, né, no planeta migrando para a regeneração, né? Só que, se você for pegar a Gênese, ela está muito clara na Gênese. Ele diz que o espírito evolui, o planeta acompanha o espírito, mas é o homem que evolui primeiro. Então aí a gente para e pensa assim, né? Bom, a gente está chegando no momento de transição, né? Vamos sair de provas e expiações e adentrar em regeneração.
O que seria a regeneração? O nome mesmo diz, regenerar é fazer de novo, né? Refazer da forma correta. Por exemplo, se eu faço um corte na minha pele, ela vai se regenerar, né? Ela vai cicatrizar, vai regenerar e vai voltar a ser, né, o que sempre foi. Então o espírito, quando ele entra no mundo de regeneração, significa que ele vai reformatar os seus entendimentos, vai reformatar a forma de pensar, de agir, né? E vai estar baseado basicamente no amor, prioritariamente, né? Na caridade, no auxílio ao próximo. Você deixa de ser o eu e passa a ser o nós. Esse é o objetivo do crescimento do espírito. Porém, né, para a gente chegar lá, a gente vivencia uma série de situações. Então, quando a gente observa o nosso orbe hoje, nós vemos que nós temos aqui no nosso planeta diversos lugares em conflitos, diversos cenários, né, onde tem pessoas em extrema dificuldade. Em contrapartida, a gente tem cenários onde tem pessoas em extrema fartura, abundância, né, e você parece que as coisas são desiguais, né, mas na verdade não. São espíritos trabalhando determinadas características para o seu próprio desenvolvimento como espírito. Então a experiência na matéria agrega isso ao espírito. E aí a gente se pergunta, né, mas, né, só tem esse caminho, né, só tem essa situação, por que isso, né? Na verdade não é só esse caminho. Esse é o caminho que a gente conhece com maior exatidão, porque a gente percorre ele há mais tempo. Esse caminho ele nasceu, né, basicamente quando a gente passou a entender as leis, criamos a nossa justiça terrena aqui, mais ou menos espelhado em algo que a gente entendia da justiça divina, né? E a gente passou a trabalhar com crédito débito, né, ajustes e contas, né, castigos e punições. Isso faz com que nosso inconsciente nos cobre da mesma forma como a gente cobrou os outros. Por isso Jesus é muito categórico. Quando ele vem à Terra, há 2000 anos atrás, ele veio justamente modificar a nossa estrutura. Ele veio trazer a boa nova. A boa nova é uma nova forma de entender, uma nova forma de viver, né? E essa forma é baseada no quê? No amor, como ele disse, na lei de Deus, a lei do Pai. O Pai é amor, né? Então não é punição, não é castigo, não é julgamento. E aí ele falava, não julgues para não seres julgados, né? Por quê? Porque quanto mais você condena, mais você acusa, da mesma forma a tua consciência fará com você. E aí lhe cobrará ajustes, você entende? Conforme você evolui intelectualmente, consciencialmente, você começa a perceber que determinadas ações que você praticou, escolhas que você teve, impactou em terceiros, prejudicou outros e até a si mesmo. E aí você se coloca numa posição onde você é réu de você mesmo, né? Da sua consciência. E quando você é réu de você mesmo, né? Você como juiz é extremamente afiado, né? No seu julgamento. Então você se autocondena de uma forma muito forte. E aí é o que Jesus falava, não faça porque você fará com você mesmo, né? Na sequência, Jesus ainda ele coloca um outro ensinamento, que é a lei do amor. Ele diz, uma boa ação cobre uma multidão de pecados. E aí ele mostrou um outro caminho. Nós podemos nos ajustar através das boas ações. Então, se eu me sinto culpado por algo, eu, em vez de me castigar por aquilo, eu posso simplesmente ensinar a outros que não façam o mesmo caminho que eu fiz, que não cometam os mesmos erros que eu cometi. Eu posso auxiliar outros que estão sofrendo ações parecidas com as que eu pratiquei, e por aí vai, né? Então você tem N formas de saudar com a tua consciência as tuas ações, porque esse é o grande desafio do aprender. Conforme a gente é imaturo, a gente, por não saber lidar com as nossas emoções, né, porque é novidade para o espírito nesse estágio, a gente atropela, né? Nós buscamos nos satisfazer da melhor forma possível e da forma mais rápida possível.
E é exatamente nesse atropelo emocional, né, que nós praticamos a maioria dos nossos equívocos lá no passado. E aí, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que não era esse caminho que eu devia ter seguido, que não era essas ações que eu devia ter feito, que não era dessa forma, né? E cada encarnação nós aprendemos algo novo e ao mesmo tempo nós temos as oportunidades, né, de equilibrar a nossa mente nesse aspecto. Então, se eu me sentia culpado por ter feito algo, por exemplo, para a Janaína, né, eu posso encarnar e desta encarnação tentar fazer algo por ela, porque eu me sinto culpado por tê-la prejudicado em outro momento. Eu vou ter naturalmente uma vocação, né, para ajudá-la nessa encarnação. Agora, isso é um ajuste de consciência. Agora, e se eu cometi um crime bárbaro e eu quiser passar pela mesma experiência, né? O livre-arbítrio permite. Agora, se eu estou nessa situação, eu preciso ter alguém, um espírito, né, mais ignorante nesse aspecto, que esteja disposto, né, a praticar uma ação. Aí vamos supor, determinada existência minha, eu era, por exemplo, um assassino, né? Matava, me contratavam, eu ia lá e matava, né? Hoje tenho consciência das ações e sei que aquilo foi extremamente ruim, né? Prejudiquei muitas pessoas, mas a minha consciência, ela grita um ajuste de contas, né? Já que eu fiz tanto mal para tanta gente, eu merecia uma punição. Além de aprender que isso era errado, eu mereço uma punição, não é? Aí eu vou nascer e no meu inconsciente eu vou estar clamando por um ajuste de contas, né? Aí nós temos a seguinte situação: um espírito mais, né, um espírito mais simples, né, que está aqui experimentando as primeiras encarnações dele aqui em provas e expiações, né? Ele está frustrado porque ele ainda não conseguiu atingir seus objetivos por ele mesmo. Aí ele tem a brilhante ideia de tomar algo de alguém, né? Eu, por sua vez, me culpo pelos males que eu fiz e eu saio na rua. Instintivamente eu vou seguindo o meu caminho, ele vem seguindo o dele e a gente vai se cruzar. Ele vai me assaltar, vai atirar, eu vou acertar a minha consciência comigo mesmo, né? E ele teria sido um instrumento desse processo. Aí vocês entendam, isso só aconteceu porque eu queria que isso acontecesse comigo. É por isso que o Espiritismo diz que não existe vítima em nenhum tipo de ação. Ninguém é vítima de ninguém. Ao mesmo tempo, eu não vou ter raiva dessa pessoa que me assassinou. A princípio eu posso ter, mas se eu entender que nesse processo ela foi só uma ferramenta para que eu pudesse aplacar a minha consciência comigo mesmo, não tem porque eu ter raiva dela. Eu vou seguir o meu caminho e aquela pessoa que cometeu esse delito vai seguir o caminho dela. Na consciência dela, ela vai aprender pela consequência da ação, o peso da ação, ela vai entender as consequências daquilo e vai aprender num futuro distante que aquilo é errado, que aquilo não se faz, que não é esse caminho que ela deve seguir. Assim como eu aprendi lá atrás, né? Também pelo livre-arbítrio, praticando. Assim a gente vai aprendendo. Por isso que o mundo é de provas e expiações. Então, nesse mundo de provas e expiações, nós vamos ver aí os cenários, muitas pessoas sendo vítimas, né? Muitos algozes, né? Mas todas essas ferramentas, todos esses mecanismos, eles são ajustes conscienciais de cada indivíduo que está vivendo ali. Então, cada um que está passando pelos seus dramas está aprendendo. E como espíritos, nós somos eternos e imortais. Então, esse dano, esse dolo, esse problema que aconteceu na matéria, ele ficou na matéria. O espírito não, ele se liberta disso, ele cresce com os acontecimentos, porque o que importa para o espírito é um entendimento que ele tira das ações. É
muito bem dito no Espiritismo que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós plantamos, e é fato, né? Se eu planto milho, vou colher milho. Se eu planto vento, vou colher tempestade, não é? Então, nós somos responsáveis pelas nossas ações. Então, os caminhos, eles estão todos abertos. O nosso livre-arbítrio vai fazer com que nós tendemos a escolher este ou aquele outro lado, este caminho ou aquele outro caminho. Mas tudo isso vai acontecer pautado no que o nosso espírito tem de entendimento no seu íntimo. Todos nós temos uma bússola dentro da nossa consciência. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Por mais que às vezes a gente confunda, né, as coisas, a gente sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Qual é o caminho correto? Quais são as consequências daquelas escolhas, né? E às vezes a gente está até tendendo a tomar uma decisão e parece que vem aquela vozinha que diz na sua cabeça, né? Não faça isso que você vai se arrepender, não é? E você fala, não vou fazer. Aí a gente fala, foi meu anjo da guarda. Não foi seu anjo da guarda, foi você mesmo, porque você já sabe o caminho que você tem que seguir. A sua consciência já sabe, o seu espírito conhece esse caminho e não é por aí mais. Você não faz mais parte disso. E aí vem um outro ponto interessante. A gente, nesse processo de mudança, né, de provas e expiações, o que a gente percebe efetivamente? Primeiro, se o planeta estivesse de fato, o planeta mudando para a regeneração, né, as sociedades elas deveriam estar muito mais equilibradas, não é? A gente deveria ver ações muito mais proativas, caritativas, sociais, né? Mas o que a gente vê de fato? A gente vê extremos, né, de materialismo, violência, de egoísmo, não é? Claro que tem muita gente boa fazendo muitas boas ações, mas a gente vê as sociedades em geral mais o oposto. E aí vem um ponto interessante. Por que a gente percebe isso? Porque nós já não estamos mais tão afinados com esses problemas. Ou seja, nós, como espíritos, estamos deixando gradativamente de estarmos em provas e expiações. A situação ela passa a ser um incômodo para você quando você não pertence mais a ela. Então, se você olha ao teu redor e você vê determinadas situações e isso lhe causa, né, uma certa repulsa, uma aversão, você fala, não é possível que pessoas ainda façam isso, não é possível que eles ainda ajam dessa forma, não é possível que não percebam. É porque você, a sua consciência, já percebe, não aceita e não faria. Você já não compactua mais com essas ações. Isso significa que você sim está deixando de ser provas e expiações e está entrando em regeneração. E conforme nós vamos saindo de regeneração, tem um monte de outros espíritos entrando aqui em provas e expiações, né? E para esses aqui é um paraíso, né? E aí você vê exatamente isso. Enquanto muitos percebem, né, o sofrimento, a tristeza, a dificuldade, outros parece que têm prazer, né? Se confraternizam em estar no meio disso. Por exemplo, a gente vê essas situações de guerra lá na Ucrânia, né? A gente viu voluntários saindo daqui do Brasil, indo louco, pegar em arma para entrar numa guerra que nem é dele. Você fala, mas como assim? São espíritos que se afinam com esse tipo de situação e gostam. Mas para a gente isso não faz sentido. E para quem não faz sentido, significa que você está se apartando dessa situação. É da mesma forma quando você vê um noticiário e você vê um ato absurdo de corrupção e você fica enojado, você fala, não é possível, né? Você não pactua mais com isso. Agora garanto para você que tem muita gente que vibra e gostaria de estar lá no meio, participando e dividindo aquilo ali. Tem muitos espíritos que ainda gostam, tem muitos espíritos que ainda precisam vivenciar essas experiências para entenderem as consequências, para aprenderem com os próprios tropeços, enquanto que muitos já passaram por isso, estão saindo. Então, quando a gente fala bem-aventurados os aflitos, é exatamente isso. Por quê? Porque todo processo de transformação, de modificação, gera desconforto.
Então, se você está você se sente desconfortável com isso, você se sente um peixe fora d'água no cenário, você não compactua, é porque você está num processo de mudança. Bem-aventurado você que vai alcançar o seu novo patamar. Bem-aventurado você que está se esforçando para chegar lá, você que está se esforçando para crescer. É disso que Jesus está falando. Então, todo mundo que está no seu movimento, no seu caminho, são os bem-aventurados. Ai daquele, né, que ele diz aqui, não é porque a pessoa tem ou não tenha, não é disso que ele está falando, não é ter bens materiais, que nem ele falou, o rico, né? Ele não está dizendo o rico do rico financeiro, é a pessoa que tem todas as oportunidades, que tem todas as condições de aprender e ignora, perde a chance. Ele vai ter dor e sofrer de dentes, não que ele vai para o inferno, que ele vai queimar numa árvore do inferno, nada disso. Ele vai ter dor e ranger de dentes com ele mesmo, porque quando você percebe a oportunidade que você perdeu, você se sente mal. Quando você percebe o tempo que você perdeu, você se sente mal. É você com você, não é castigo, não é porque Deus vai castigar, você teve tudo e não, você mesmo vai se cobrar, você vai falar, puxa vida, eu tive uma vida em que eu podia ter feito tanto e não fiz, né? E isso ninguém vai poder apaziguar, porque é um problema seu com você mesmo, não é? É o teu ranger de dentes, é a tua dor. Então não é material, Jesus não fala de dinheiro, ele não fala de matéria, é tudo mental, emocional, espiritual, é de você, as suas ações, as consequências das suas ações. Então é isso que eu queria passar para vocês. Quando a gente vê as dificuldades que a gente enfrenta, os problemas que a gente vivencia, não é porque Deus esqueceu da gente, ou que Ele não goste de nós, ou que a gente tenha tacado pedra na cruz, né? Não é nada disso. É que nós escolhemos passar por determinadas situações, escolhemos por opção, porque o nosso espírito precisa aprender algo. Então, qual é o conselho? Analisa a sua situação, analisa o seu problema, analisa esse momento e tenta trazer para você o que ele significa para você, o que ele pode lhe ajudar, como ele pode lhe transformar. Se você entender e descobrir a razão do problema, o que ele significa para você, consequentemente você se transforma. E se você se transformar, essa situação ela não vai ocorrer mais. Mas não é porque sua vida vai ficar melhor, não. Esse problema não aparece mais, vem outro, né? Porque o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento é constante. E se eu tenho a chance de aprender mais, eu vou vivenciar mais. Você entenda? A encarnação, a vida na matéria, não é férias, não é um passatempo, não é um feriado, né? É trabalho para o espírito. Então nós somos trabalhadores, trabalhando o nosso próprio espírito, e exatamente na lavoura nós estamos aqui, né? No sol a pino aqui, carpindo cada um o seu, né? Mas nós estamos crescendo. Então nós estamos trabalhando. Então a gente não pode olhar os nossos problemas como problemas, na verdade. Eles são aquilo que a gente pediu para ter. Eles são o cenário que a gente pediu para vivenciar, para aprender alguma coisa e se transformar. Vivendo isso, passando por isso, a gente chega lá. O exemplo clássico disso é a prece de Francisco de Assis, né? Ali na parede tem um quadro dele. E Francisco de Assis é um exemplo. Vocês já pararam para ouvir a letra mesmo da prece, daquilo? É tão bonita, né? Mas o que ele fala o tempo todo? Onde houver tristeza, que eu leve alegria, né? Onde houver dor, que eu leve o perdão, que eu leve o amor. Então, pare e pensa, qual que é o cenário que ele está pedindo para viver? Qual é o cenário que ele está pedindo para estar? É triste, é violento, é difícil. Então, se a gente observar os olhos do nível ali de quem está vivenciando, é uma infinidade de problemas, muito parecido com o que a gente vive hoje, não é? Muito parecido com as nossas vidas. Só que qual é o exemplo? Que eu possa dar, que eu possa contribuir, que eu possa ajudar. É esse o caminho. Então,
Então, quando Jesus diz uma boa ação cobre uma multidão de pecados, não julgue para não ser julgados, é esse o caminho. Que a gente aproveite essas dificuldades que a gente está inserido, esse cenário difícil, né? Tribulado que a gente vive, e que a gente possa exercitar, que a gente possa aproveitar como um exercício, um cenário para construir, para modificar, para fazer, para termos ações. O importante é transformar tudo isso em ação. Se não fizermos a ação, a gente não vai crescer. E é por isso que o Espiritismo é muito categórico. Fora da caridade não há salvação. Caridade é o exercício clássico, é o pôr em prática, é a ação propriamente dita das boas intenções. Faça. Nem que ela seja pequenininha, faça, pratique, viva ela. É isso que a gente precisa fazer. É assim que a gente precisa encarar as nossas dificuldades. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha podido ser assim, de fácil entendimento, mas é importante que todos nós entendamos. Vamos fechando os nossos olhos, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, nossos mentores, os trabalhadores espirituais aqui da casa, por mais esse momento, que a gente possa entender um pouco com mais profundidade o Evangelho, que a gente possa aprender de fato o sentido da boa nova do Cristo, e principalmente que nós tenhamos coragem, força, determinação para transformar toda essa teoria em prática no nosso dia a dia, tornando-nos assim espíritos libertos e adentrando todos nós no nosso mundo de regeneração. Que assim seja.